Bem-vindos ao vídeo de equações lineares e afins de primeira ordem. Mais à frente iremos ver também sistemas lineares e equações lineares de ordem superior. O caso geral é este: a de x, y' mais b de x, y igual a c de x, quando a função c de x é nula. Chama-se equação linear. Propriedades que vamos ver já a seguir dessa equação têm que ver com os espaços vetoriais e funções lineares. Quando temos uma função c de x que não será necessariamente nula, chamamos a equação afim. O domínio da equação será todos os valores de x tais que a função a não se anula, e também as funções a, b e c devem ser contínuas. Isto tem tudo a ver com exigências do teorema da existência e unicidade, que mais à frente iremos estudar e perceber melhor porque é que temos que impor estas condições para garantir que haja solução e que seja única quando há uma condição inicial associada a este tipo de equações. Antes de avançarmos para a resolução de uma equação linear, vamos fazer um pequeno exercício que tem a ver com a regra da derivação do produto, que é muito importante para entender a técnica de resolução deste tipo de equações. Bom, então, em geral, nós temos com duas funções de x, u e v, a regra da derivação do produto diz derivada primeiro vezes segundo, mais primeiro vezes a derivada do segundo. No nosso contexto, como nós usamos y para a função que nós queremos encontrar, a nossa incógnita, portanto, pensamos no u e no y como funções de x, vamos interpretar a expressão nesta forma, esquecendo aquele v, e exatamente com esta ordem. U vezes y' mais U' vezes y. Então, o primeiro exercício que vamos fazer é tentar adivinhar, com alguma intuição, o que é que nós devemos multiplicar esta expressão para que se transforme numa derivada do produto. Ou seja, para que se consiga obter isto e então se possa escrever esta expressão aqui. Reparem que, como eu já disse antes, se conseguirmos escrever a nossa equação diferencial numa parte como sendo a derivada de alguém igual a qualquer coisa, então o passo final é sempre integrar. Se sabemos o que é a derivada, integramos, chegamos à função. E, portanto, sempre que nós conseguimos escrever a expressão da equação, suponhamos que do lado esquerdo da equação temos esta expressão aqui, se conseguirmos transformar esta expressão na derivação do produto, conseguimos escrever como sendo a derivada de alguém. Então, eu sugiro que façam pausa no vídeo e tentem adivinhar, intuitivamente, como transformar esta expressão, esta e esta, numa derivada do produto. A seguir, quando retomarem a visualização do vídeo, irão ver aqui as soluções. Muito bem. Conseguiram acertar alguma destas questões? Vejamos o primeiro caso. Se nós multiplicarmos por L levantado a x, como a derivada de L levantado a x é a própria função L levantado a x, a nova expressão que está aqui representa a derivada do produto de L levantado a x por y. Certo? Muito bem, vejamos o próximo caso. Reparem que temos aqui 2x. Ora, 2x é a derivada de x ao quadrado. Então, multiplicando por L levantado a x ao quadrado, a derivada de L levantado a x ao quadrado é 2x L levantado a x ao quadrado. Portanto, isto aqui é a derivada do produto da função L levantado a x ao quadrado por y. Neste caso aqui, basta dividir por x, porque a derivada de x é igual a 1. E, portanto, ao dividir por x, a expressão fica x, y' mais y, obtendo assim a derivada do produto da expressão x vezes y. Vejamos como isto nos ajudará a resolver equações que utilizem estas expressões aqui do lado esquerdo. Então, como primeiro exemplo, temos a equação diferencial y' igual a, y' mais y igual a 1 sobre 1 mais L levantado a 2x. Fazendo a multiplicação que vimos há pouco, podemos transformar o lado esquerdo na derivada do produto L levantado a x por y. Do lado direito, temos a expressão
E elevantado a x sobre 1 mais E elevantado a 2x. Reparem que temos que multiplicar ambos os lados da equação por E elevantado a x, senão estaríamos a fazer batota. E, portanto, o integral que nos aparece para resolver, reparem, se a derivada desta função é esta função será a primitiva desta, aqui. Ora, então temos que calcular esta integral. Reparem que E levantado a 2x é o quadrado de E levantado a x, portanto está aqui um arco tangente. Então, se fizermos V igual a E levantado a x, o dV é E levantado a x dx, trivialmente, e o integral que estamos a calcular é de 1 sobre 1 mais V ao quadrado, que é um arco tangente V, ou seja, arco tangente de E levantado a x. Concluindo, o y então é igual a E levantado a menos x, reparem que este E levantado a x passa para aquele lado a dividir, e então fica E levantado a menos x vezes arco tangente, mais C, também a multiplicar por E levantado a menos x, que entretanto passou a dividir para este lado e multiplica todas as parcelas que estão deste lado. Vejamos o segundo exemplo. Temos a equação y' mais 2xy igual a x. Então, vimos há pouco que se multiplicarmos pelo fator E elevado a x ao quadrado, transformamos o lado esquerdo da equação numa derivada de um produto. Qual é esse produto? E elevado a x ao quadrado vezes y. Ora, do outro lado aparece-nos então a expressão x elevado a x ao quadrado, que teremos que integrar para descobrir qual é a função y. Ora, agora não precisamos fazer um cálculo auxiliar, a função u igual a x ao quadrado, derivando, temos 2x, portanto teríamos que multiplicar um 2 e compensar cá fora para que aparecesse a derivada de x ao quadrado, e portanto o integral de E levantado a u é E levantado a u. Então fica 1 meio de E levantado a x ao quadrado, mais c, a nossa constante de integração, que dividindo depois tudo por E levantado a x ao quadrado, obtemos a família de funções 1 meio mais c é levantado a menos x ao quadrado. No terceiro exemplo, suponhamos que temos a equação x² y' mais xy igual a x, sendo x. Como vimos há pouco, se dividirmos por x, podemos transformar esta expressão aqui nesta, que pode ser vista como uma derivada do produto de x por y. E, portanto, cancela aquele x, que já lá foi colocado de propósito para cancelar, e ficar um integral simples da função seno. Então, o integral de seno é menos cosseno de x mais c, e, por fim, temos y, agora tudo a dividir por x, cosseno de x sobre x, mais c sobre x. Uma pequena observação, alguns alunos esquecem-se da constante c, e depois lembram-se de escrever a constante c no fim. Reparem o que é que acontece nestas equações no passo final. A expressão que está a multiplicar por y vai dividir todas as parcelas do lado direito. Portanto, quando se esquecem da constante c, vejam exatamente onde é que ela entra. Ela entra a seguir ao passo de integração. Ok? E, portanto, ela vai ficar afetada pela divisão da função que está aqui a multiplicar por y. Portanto, muitas vezes depois os exercícios dão mal, se houver uma pergunta a seguir com uma condição inicial ou coisa do género, e tem que ver, um erro possível tem que ver com este C não ter aparecido no sítio certo. Tenham cuidado com isso. Vou aproveitar também esta equação para levantar a seguinte observação. Reparem que neste caso temos x ao quadrado e no princípio nós consideramos que o domínio da equação deveria ser de tal forma que o a de x, a função que está a multiplicar por y', fosse diferente de zero. O que é que aconteceu neste caso? No final temos que explicitar o domínio, se for pedido, e o que é que neste caso aparece? A dividir por x, portanto o x terá que ser diferente de zero. Isto não é uma coincidência, exatamente tem a ver com o facto daquele x ao quadrado ter aparecido ali. Muito bem, também no fator de integração nós dividimos por x e, portanto, quando x é igual a zero, não tem significado. Quer dizer que se houvesse uma condição inicial, teríamos que escolher, consoante o valor de x para essa condição inicial, teríamos que escolher um intervalo que não contivesse a origem.